Botafogo quase se complica jogando contra o Nacional de Potosí, time muito ruim, time lá da Bolívia, mas mesmo assim consegue a classificação de uma forma dramática, de um jeito que não precisava. A torcida inclusive vaiou no final do jogo e eu vou te contar todos os detalhes dessa partida em menos de 5 minutos. Detalhe, o Botafogo vai pegar o Barcelona do Equador, vai jogar na altitude mais uma vez, jogo perigosíssimo, eu acho bem arriscado. Sei não vi esse próximo confronto do Botafogo. Mas antes, quero te convidar para você se inscrever no nosso canal. A gente tá com a meta de chegar em 400 inscritos, faltam apenas 16. Então, se gosta de futebol internacional, futebol brasileiro, os jogadores brasileiros jogando na Europa, vou te convidar para você se inscrever e me ajudar a bater essa meta, fechou? Então, bora pro vídeo. O Botafogo tinha jogado lá na altitude a mais de 4.000 metros. Para quem assistiu esse jogo, foi uma sensação muito bizarra. Dava falta de ar só de assistir os jogadores do Botafogo correndo, cansando, não conseguindo dar um pique direito. Enfim, um jogo muito feio. Aqui e lá o Botafogo perdeu de 1-0. Né? Aqui o Botafogo precisava ganhar de no mínimo 2 gols de diferença para conseguir se classificar. Conseguiu esses 2 gols no primeiro tempo, mas de uma forma dramática, não conseguiu matar o jogo no segundo tempo. A torcida já estava de olho, já estava pegando no pé do time no primeiro tempo, e no segundo tempo sufoco ali no final. O Botafogo conseguia as estocadas, quando achava que ia fazer o gol, não fazia, enfim. O primeiro gol do Botafogo foi bem interessante por conta do passe sensacional do Danilo. Danilo, com certeza, o melhor em campo, não foi o melhor do jogo. Eu queria destacar também o Barbosa, mas o Barbosa ele irrita em alguns momentos, ele dá uns vacilos em alguns momentos. Eu vejo o Danilo mais constante. Se o time se abalou, não estava conseguindo chegar, o Danilo foi prejudicado, mas quando era acionado, ele fazia acontecer, vinha alguma coisa boa, alguma coisa decente vindo dos pés dele. Então, o Danilo acertou um passe sensacional para o Alex Telles só deu uma tiradinha de cabeça, sensacional também a tirada dele, e encobriu o goleiro, fez um verdadeiro golaço. Antes disso, o Botafogo já tinha botado uma bola na trave com o Vitinho com 1 minuto de jogo. Quem tava assistindo, a gente que assistiu, a sensação que dá é que o Botafogo ia fazer 3 só no primeiro tempo, né? O Botafogo meteu uma bola na trave lá com o Vitinho, depois fez esse gol que eu acabei de mencionar como é que foi, com o Alex Telles, e depois botou uma bola no travessão. Teve algumas outras boas chances, mas essas 2 bolas na trave e esse chute, né, e esse golaço do Alex Telles deu ali o tom do primeiro tempo. Só que a partir daí, quando parecia que ia vir 4-0 só no primeiro tempo, o Botafogo simplesmente caiu, simplesmente apagou. Eu não sei se é uma falta de confiança, eu não sei se é uma questão física, mas o Danilo voltou, né, voltando de lesão hoje, o time do Botafogo bem baleado, Matheus Martins ali jogando de centroavante e estressando demais. Incomodava muito os erros dele de finalização. Ele teve uma chance também no primeiro tempo, talvez a melhor chance, além do gol do Alex Telles, tentou chutar ali e tirar do goleiro, mas assim, eu nem condeno ele muito em relação a esse lance. Ele construiu esse lance por conta da velocidade dele, mas não tem um cacoete de atacante, não adianta. O Matheus Martins tirou a chance do Botafogo ganhar o jogo lá contra o Nacional de Potosí, não fez falta porque dava para ver que o time era muito ruim, mas contra o Barcelona de Guayaquil, uma chance daquela na altitude, meu amigo, pode render uma eliminação. Barcelona de Guayaquil é um time muito mais cascudo, acabou de eliminar o Argentino Júnior nos pênaltis, ganhando fora de casa, né? Então, muito complexo continuar apostando no Matheus Martins centroavante. E aí a nossa opção, que é o Arthur Cabral. O Arthur Cabral também, quando tá jogando, a gente não consegue ter confiança, não consegue acreditar nele. Muito sofrimento, muito dramático, enfim, muito triste a situação do Botafogo como centroavante. Já quero abrir um parênteses aqui para falar do Tuco Corrêa. Muita gente da torcida não gosta do Tuco Corrêa. O Tuco Corrêa, ele tem seus altos, tem seus baixos, né? Teve aquele jogo emblemático dele contra o Santos no Brasileirão do ano passado, mas eu acho, pra mim, faz muito sentido testar o Tuco Corrêa como centroavante. Sem essas obrigações de voltar para marcar, ele pode, vez ou outra, baixar para construir ali no meio e algum dos pontos afunilarem, seja o Montoro, que eu acho bem difícil, ou o Jordan Barreira, que quando não for ele, deve ser o Arthur minúsculo, né? Eu acho que pro time do Martin Anselmi, não apostar no Arthur Cabral, principalmente no jogo fora de casa, na altitude, né, contra o Barcelona, acho que faz muito sentido botar o Tuco Corrêa ali. Embora ele não tenha sustentação, o Botafogo nem vai precisar jogar com alguém sustentando, alguém fazendo pivô, porque o Botafogo vai jogar com as linhas muito baixas, né? O Matheus Martins talvez seja o cara mais interessante jogando no contra-ataque, jogando na altitude, mas é aquilo, não adianta ter um escape bom que ele dá, se lá na frente ele não vai fazer o gol, né? Então, embora o Tuco não dê essa profundidade, esse ataque ao espaço que o Matheus Martins dá, mas quando a bola for pro pé dele, vai ter mais lucidez, vai ter mais tranquilidade, vai ter um tapa ali de qualidade e um pouco melhor na finalização, né? O Tuco já conseguiu mostrar que ele tem técnica, ele tem qualidade, mas às vezes está na rotação abaixo, mas em alguns momentos da temporada passada, ele foi o melhor jogador do Botafogo no time do Ancelotti, né? Foi um dos melhores jogadores do Botafogo ali naquela temporada do Santos. Ele também já tinha feito várias boas partidas antes, depois até se machucar, né? E esse ano ele não estreou, né? Fez a estreia dele hoje. Talvez seja um pouco arriscado contar com ele já em cima, mas
Enfim, voltando a falar do jogo. Botafogo fez esse primeiro gol, teve outras chances, resolveu dormir, né? Dormiu ao longo da metade do primeiro tempo pro final. E no final acordou, a torcida começou a cobrar, a torcida ficou impaciente. E parece que o Barbosa ali foi o único que se ligou, sentiu um senso de urgência, viu que tinha que ir pro segundo tempo com 2-0. E quando parecia que não ia acontecer, o Barbosa tinha feito duas boas jogadas, infiltrando ali, jogando como um meio campo, né? Infiltrando como meio campo, um cara que vem da ponta pro meio campo. Às vezes o Alex Telles mesmo faz essa função quando o Montoro abre muito. Enfim, Alexandre Barbosa acordou o time e no último lance do jogo teve a cobrança de falta, bola na área, quem dá assistência, Alexandre Barbosa. Alexandre Barbosa dá assistência, na verdade nem sei se contabiliza como assistência, porque teve desvio ali, o jogador do Nacional tentou cortar, e o Danilo, calmo, tranquilo, como o melhor jogador do Botafogo desse ano, e ainda bem que ele voltou, né? Muito preocupante, o Danilo machuca demais desde que ele chegou no Botafogo. Ele sempre tá machucando, e agora que ele tá finalmente engrenando, tem que torcer para ele não ter mais uma grande lesão, né? Já teve essa grande lesão, né? Tirou ele quase um ano lá no Nottingham Forest, e aqui no Botafogo ele tem várias pequenas lesões. Felizmente, né, ele consegue voltar antes, né? Consegue voltar cedo, não é uma lesão grave, e tem contribuído aí do jeito dele, né? Tá começando a se achar. Ele com Medina ali, que foi contratado do Estudiantes, vai fazer muito sucesso, na minha opinião. Vamos ver como vai ser esse encaixe, se o Newton que vai rodar nesse esquema, ou se o Newton vai baixar para jogar ali na linha de 3, e quem deve sair deve ser o Ponte. Para mim é o que faria mais sentido, e jogar com Medina e Newton ali, o Montoro e no cenário ideal, o Santos Rodrigues, né, que também felizmente não teve uma lesão muito grave. Então eu acho que aí vem um time que pode ficar enjoado. E como centroavante, fazer esse teste ali com o Tuco Correia, se não der, vamos ver o Cris Ramos, né? Cris Ramos, dá para contar com ele, mas pode ajudar, né, vindo do banco de reservas. O Nathan Fernandes, eu lembro que em algum momento do ano passado o Anselmi tentou, ele como centroavante, ele até conseguia atacar o espaço, dar umas arrancadas, mas ele tem muitas limitações, é muito novo ainda, obviamente não dá pra ser esse cara de referência para esse confronto contra o Barcelona de Guayaquil. No segundo tempo, o Botafogo já voltou um pouco naquela rotação de mais de controle de jogo, sem precisar pressionar muito, aproveitar os erros que o Nacional, muito mérito do Nacional, que veio pra cima, não ficou só na defesa com a linha muito baixa, como a gente espera quando o time vem jogar aqui. Foi pra cima, pressionava o Botafogo, dava muito campo pro Botafogo jogar, caso o Botafogo conseguisse se livrar dessa marcação alta. E enfim, no segundo tempo o jogo continuou nessa mesma intensidade, o Botafogo atacava ali, o Nacional atacava ali, a torcida começou a ficar impaciente, o Anselmi começou a mexer, viu ali que o Barreira estava realmente numa rotação muito abaixo, né, comparado com os outros jogadores, estava errando, teve um lance que ele me estressou no primeiro tempo, inacreditável. Enfim, tirou ele, colocou o Arthur que aparentemente o Anselmi gosta do futebol dele, jogou como 10 contra o Boa Vista e botou, né, até na minha concepção teve alguma melhora ali, o Arthur tava dando continuidade, tava dando gás na marcação, mas o Arthur nunca vai ser o cara que vai entrar e vai mudar o jogo, né, não vou falar nunca também, mas ele não é esse cara, ele não tem esse perfil, enfim, é estressante porque ele foi caro, o salário dele é alto, ele veste camisa 7, enfim. Não gosto nem de lembrar que ele tá jogando no Botafogo. O Botafogo continua, né, naquela mesma intensidade, podendo fazer o terceiro. Às vezes o Nacional vinha, beliscava, mas nada demais. E aí o Botafogo foi mexendo, aí tira o Montoro também em algum momento ali tava fazendo mais sentido preservar ele, promove a estreia do Tuco nesse ano. Também saiu o Matheus Martins, entrou o Arthur Cabral. E o Arthur Cabral é aquilo lá também, a pior janela de contratação da história é Arthur Cabral e Arthur vindo pro Botafogo, porque não tem condição. Não dá, eles dois ali não dá. Enfim, voltando, né? O Botafogo também conseguiu controlar o Nacional até os acréscimos, né? Até chegando ali próximo dos acréscimos, o Botafogo resolveu tomar pressão, não conseguia mais, não tinha mais perna, parecia que estava jogando na altitude de novo, não tinha mais perna para atacar o Nacional, e o Nacional começou a chegar, sofrendo falta perto da área, botando bola da área, teve bola no travessão do Nacional Potosí, isso no meio do segundo tempo, então fica o alerta, tanto é que a torcida vaiou o time no fim do jogo, né? Na minha concepção, assim, não precisava ter vaiado, vamos ficar atento aí a essa coletiva do Martin Anselmi, quero ver como ele vai repercutir a presença da torcida, embora a coletiva de imprensa dele seja uma coisa horrorosa, assim, parece que não se esforça em nada para falar português, é difícil entender direito o que ele fala muito rápido. Enfim, teve vaia e os jogadores do Botafogo tenho certeza que sabem que não é suficiente, com esse futebol não passa do Barcelona. Qual a sua opinião? Você que assistiu o jogo, você que estava gorando o Botafogo, estava assistindo como forma de torcer para o time perder, o Bahia já tinha sido eliminado logo antes. Quero sua opinião também. Caso curta do modelo de vídeo, deixa o like, todo dia tem vídeo com notícias rápidas, beleza? Fechou e tamo junto.